Olá, irmãos. Queria compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. Quem sabe nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando, isso possa trazer algum tipo de lenitivo para o seu coração, como trouxe para o meu. Então eu queria compartilhar o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 1 a 58. Espero que você pare esse vídeo, leia o texto, tá? E depois você volte para continuar. Pausa pelo menos, tá bom? Depois você volta para continuar. Porque eu vou ler aqui só o finalzinho para a gente ganhar tempo, tá bom? Diz assim, versículo 41 em diante. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com a espada e com a lança, e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu que, despojando-se o filisteu a encontrar-se com Davi, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém a arma dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu-lhe Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou na presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Jessé belemita. Esse texto é importante, não sei se você já reparou, é um texto famoso, todo mundo o conhece, porque é a grande batalha de Davi e Golias. Uma batalha simplesmente impossível. Né? O grande, experiente guerreiro Golias contra o inexperiente jovenzinho Davi. Até o escudeiro
do filisteu, do Golias, achava que Davi era um inimigo bem fraco, né? E aí que tá. Eu queria compartilhar isso com você. Nós estamos passando por uma crise, uma dificuldade, um problema hoje por causa desse vírus. Todo mundo recolhido, muita gente com medo e com razão. É perigoso mesmo, vai ceifar vidas. Os médicos estão prevendo aí muitas mortes, muitas dificuldades. Talvez eu, você e alguém mais da nossa família não sobrevivamos. E às vezes a gente fica dentro de casa com medo. E medo de tudo. E eu queria olhar para esse texto e ver nele Deus nos dando esperança. Esperança. E na verdade é uma palavrinha chinesa, quando fala sobre crise, momento de crise. Os chineses usam um ideograma que significa crise, mas também significa oportunidade. E todo mundo tem falado sobre isso, né? Sobre oportunidade. Esse é o momento de você ficar com a sua família, redescobrir coisas antigas que você não fazia mais por causa do corre-corre, você nunca parava. Agora é hora de você parar, você estar com a sua família, passar esses momentos juntos, para quando essa crise passar, você ser diferente, sua família ser diferente e, quem sabe, este mundo ser diferente. Então, Deus, para mim, está nos ensinando como nós devemos encarar aqui as dificuldades, os desafios, as crises. E se você leu esse texto, espero que você tenha lido, mas se você leu esse texto, você vai perceber, e eu quero chamar a atenção de 3 personagens aqui. A atitude desses 3 personagens. Como eles encararam a situação. Você viu, né? Guerra entre os filisteus e os israelitas, os judeus, e eles se enfileiraram todos os dias. E todos os dias saía lá um gigantesco homem de quase mais de 3 metros de altura, forte, um guerreiro experiente, saía das fileiras dos filisteus, ia à frente e desafiava o povo de Israel. Manda um homem para vir guerrear comigo. Se ele vencer, nós seríamos servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. Todo dia. E ninguém das fileiras de Israel, na verdade, se atrevia a enfrentar um gigante daquele, um guerreiro daquele tamanho. Provavelmente Golias ainda era descendente dos Enaquins. Talvez aqui seja aquele povo, aquela família que os espias tinham visto quando examinaram a terra e disseram que eles eram grandes, que nós éramos como gafanhotos perto deles. Então agora aparece um desses no meio dos filisteus e para desafiar o povo de Israel, e está todo mundo com medo, mas 3 homens, eu vou chamar a sua atenção aqui, lógico que é muito mais gente, mas esses 3 eu quero chamar a sua atenção. Primeiro deles, o irmão de Davi. O irmão de Davi. O Eliabe, o mais velho, né? Naquela cultura, o irmão mais velho, ele respondia pela família. Então, teoricamente, o Eliabe, como guerreiro, estava lá na batalha, ou até o pai de Davi mandou levar comida para ele, e ele está lá. E ele, o que me chama a atenção é que o Eliabe, meu irmão mais velho, ele não faz nada e não deixa os outros fazer. Você já reparou nisso? Ele estava lá todo dia e o desafiante, o Golias, chamava para briga, ele fazia de desentendido. Como todos os seus colegas também, né? Ele não estava sozinho nessa. Todos os outros soldados, ele ficava ali. Quando Davi chega e Davi começa a perguntar o que vai acontecer com quem aceitar o desafio, o que vai acontecer, ele ia dar uma bronca no Davi. Ele manda ele embora, cuidar das cabras, voltar para o rebanho, que ele não tinha nada para fazer ali. Que ele era tido, na visão de Eliabe,
como aquele encrenqueiro. Sabia que Davi ia aprontar alguma coisa. Ele não estava fazendo nada e não estava deixando Davi fazer. Tem muita gente que é assim. Ele não só não faz nada, como critica quem faz. Como reclama de quem faz. Como sempre acha um defeito na vida e na atitude de quem está fazendo alguma coisa. Essa é a primeira atitude que a gente percebe quando a gente está em crise, né? Tem muita gente que só reclama, só fala, e fala às vezes por trás, nos bastidores, mas quando o problema chega de frente, ele fica quietinho, morrendo de medo, com as pernas tremendo, mas não deixa ninguém mais resolver. E se alguém se aventura a fazer isso, critica nele. A segunda atitude que eu queria chamar a sua atenção é a atitude do rei, do Saul. O Saul é aquele tipo de pessoa, e você percebe isso ao ler o texto, que ele não faz nada, mas ele usa outras pessoas para fazerem no lugar dele. Ele, não sei se você se lembra, mas a Bíblia diz que ele era o mais alto de Israel. Ele era do ombro para cima, mais alto que o mais alto do povo de Israel. Então, do ponto de vista de altura, era ele o mais bem preparado para enfrentar o gigante Golias. Né? Ele era o mais alto, pelo menos. E ele era o rei. Ele deveria sair na frente da batalha. Ele deveria dar exemplo para os seus homens. Ele deveria ter aceitado o desafio, mesmo que perdesse, mas ele seria o herói de Israel. Porque ele, como rei, tinha a responsabilidade de defender os seus. Mas ele não faz. Todo dia o gigante vai lá, faz o desafio, o rei entra para a cabine dele, para a tenda dele e fica lá, lamentando. Quem sabe tentando outras possibilidades, pensando em outras formas. Eu não estou dizendo que ele foi embora tomar chá na casa dele, não, mas ele ficava ali, mas não fazia nada. Mas quando apareceu esse menino, esse Davi, o que ele fez? Ele quis colocar a sua armadura, linda, dourada armadura, no pequeno Davi. Ele gigantesco, Davi pequenininho, usando uma armadura. Mas era a armadura do rei. Ao que parece é um grande jogo de marketing isso aqui. É como se o rei tivesse descoberto alguém para ir no seu lugar. É como se o rei estivesse agora blindando o único homem em Israel que aceitou o desafio. Ele não faz, mas está usando outras pessoas que façam com o seu emblema, com o seu marketing. Isso é um risco muito grande, principalmente para a liderança, porque nós líderes às vezes queremos usar as outras pessoas para fazer aquilo que a gente devia fazer e não fazemos. Então, é um problema, né, que nós não estamos fazendo e estamos usando os outros para fazer aquilo que a gente devia fazer. Mas, na verdade, nossa intenção é que as pessoas vejam como nós somos bons, como nós resolvemos o problema. Também não resolve, né? Não é assim que se faz. Não é isso que Deus quer. E a terceira pessoa que enxerga a crise de maneira diferenciada é o Davi. Davi, quando ele ouve o desafio, da primeira vez que ele ouve, ele já começa a tentar resolver. Começa a falar com todo mundo, o que vai acontecer com quem encarar esse desafio? O que vai acontecer? Me diz aí, o que vai acontecer? Aí as pessoas, vai casar com a filha do rei, vai ter isenção de impostos e tal. Davi falou, não é comigo. É comigo, eu vou lá. E aí que tá, Davi é aquele que faz o que tem que ser feito. Ele vai lá e fazer. Ele está disposto. Ele quer fazer alguma coisa. Ele tem coragem para fazer. Quando ele chega frente a frente com o gigante e o gigante começa a insultá-lo, ele aceita o desafio e diz, os gigantes dizem assim, eu vou te matar hoje, moleque.
Ele disse, quem vai te matar sou eu. E além de tudo, vou te matar, vou cortar tua cabeça e vou espalhar, vou deixar aqui para os chacais comerem. Davi nem tinha levado espada. Ele estava levando uma funda e uma pedra. Vou cortar sua cabeça com o quê? Provavelmente Davi já tinha planejado que usar a espada do Golias. Tudo bem, mas o Golias não sabia. Entende isso? Ele queria fazer. Ele queria fazer alguma coisa. Estava disposto a fazer alguma coisa. E fez. E fez. É alguém que tem essa visão porque ele confia no Senhor. Deus já tinha dado algumas experiências para Davi. E Davi, baseado naquelas experiências, ele parte confiando no Senhor, contando com a graça de Deus, ele vai fazer o que tem que ser feito. Sabe? É desse tipo de pessoa que Deus quer que a gente seja. Cada um de nós. O que tem que ser feito, tem que ser feito por alguém. Por que não você? Por que não eu? Nós precisamos aprender aqui. Crise é uma oportunidade. Nesses dias, que ninguém aguenta mais ficar em casa, é uma oportunidade. O que tem que ser feito? Se você não é da área da saúde, não é da área de segurança, o que você tem que fazer? Você tem que ficar em casa. Com a sua família. Aproveita. Beija tua esposa, beija teu esposo. Faz carinho nos seus filhos. Conversa com eles. Joga com eles. Inventa um jogo aí. Inventa aí. Faz alguma coisa. Se você é da segurança, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de você também. Nós precisamos de você. Você tem que ir para a rua. Alguém tem que fazer isso. E Deus te chamou para fazer isso. Se você é da saúde, nós precisamos de você. Eu sei que vocês estão na linha de frente, é muito difícil, muito mais arriscado, mas a gente precisa de você. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta nada a gente não fazer e não deixar os outros fazer. Não adianta nada a gente não fazer e deixar que os outros façam por nós, enquanto a gente fica numa boa. O que Deus quer é que eu e você façamos o que Ele mandou a gente fazer. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Vamos clamar, levantar um clamor diante do Senhor, para que nos dê a vitória. Davi venceu, o povo de Israel, através de Davi, venceu. Não foram subjugados pelos filisteus. E depois Davi se tornou o grande rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus. E aí que está. Eu quero desafiar você a não parar aí. O mundo será diferente depois desta crise. O mundo será diferente depois dessa epidemia. Eu quero te ver lá, firme, forte, confiante no Senhor, porque você fez o que tinha que ser feito. Que Deus te abençoe. Oremos. Deus, nos ajude a estar no centro da tua vontade. Nós queremos, Senhor, fazer o que o Senhor manda. Por isso confiamos na tua palavra para isto. Não deixa que o medo nos assalte de tal forma que fiquemos imóveis. Não permita, Senhor, que caiamos no laço do pânico, mas que com todo cuidado, com toda a ajuda do Senhor na nossa vida, nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Quer seja ficar em casa, esperando o Senhor, com a sua graça, nos abençoar e nos livrar, quer seja na rua, caso formos profissionais,
ajudando outras pessoas, mostrando o amor do Senhor por elas. Mas, ó Deus, dá vitória para o teu povo, protege o teu povo e ajuda-nos a viver confiantes no Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e o Deus maravilhoso que o Senhor é. Por isso temos esta confiança e liberdade de falar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.